Salve torcedor colorado, vamos de mais notícias do Inter, que mais uma vez, diante do seu torcedor, não conseguiu vencer. Após a partida, Baldasso soltou o verbo. Pessoas tinha no Beira-Rio hoje 16 mil pessoas. 16 mil pessoas, porque o torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais. A torcida está se afastando, não do time, mas do clube, porque há uma debandada de sócios do quadro social também. Nós temos hoje um clube perdido. Nós temos hoje um clube doente. Quem adoeceu o Internacional foi o senhor Alessandro Barcelos e a sua turma de almofadinhas com sapatênis que acharam que revolucionariam o clube. Eu digo para vocês com toda segurança, o presidente do Internacional tem o fracasso no seu DNA. Pelo menos é o que mostrou até agora. E, sinceramente, eu não tenho esperança nenhuma de que isso vai mudar. Eu vou cobrar! Eu vou cobrar que mude, mas eu não tenho esperança nenhuma de que isso vai acontecer. Esta arrogante, prepotente direção do Internacional, que continua achando que está no caminho correto, está derrubando a autoestima do torcedor colorado. O time dentro de campo é um reflexo do que esta direção transformou o clube. Ah, mas fizeram uma coisa diferente essa semana. Atenção, fizeram uma coisa diferente essa semana. Tiraram um vice de futebol, que não tinha o dom da oratória, e trouxeram um outro para combater a imprensa. Porra, agora vai! Trouxeram um vice de futebol agora que vai combater a imprensa. Primeira coletiva, ele já deu patada em todo mundo. Joinha. Um novo diretor que tem um currículo no futebol que cabe numa caixinha de fósforos. Estas são as decisões que essa direção toma. Essa direção faz tudo errado. Essa direção só teve um momento até agora em que a gente, não digo elogiar, mas pode tratar com alguma lucidez. Mas vocês vão entender. Foi quando recebeu no final do ano, no começo do ano, 100 milhões de reais para contratar. Foi lá e contratou jogadores caros e bons. O que essa direção fez é como se fosse assim, ó. Tu tem uma vida bagunçada, tu faz tudo errado na tua vida, tu conduz tudo da maneira equivocada, tua vida tá enderrocada, nada funciona na tua volta, e aí tu ganha na loteria 2 milhões de reais. Sabe o que tu faz? Vai lá e compra 2 Ferraris e coloca na tua garagem. É isso que o Internacional fez com esses 100 milhões de reais. O Inter conduz errado todo o seu processo desde que o presidente Barcelos assumiu. É uma incompetência atrás da outra. É um vexame atrás do outro que a gente passa. Um vexame atrás do outro. Aí a direção recebeu uma puta grana. Vendeu 50 anos, né? De 20% dos seus direitos de transmissão. E aí ela recebe uma puta grana, vai lá e compra as Ferrari para botar na garagem. Quando todo o entorno não funciona. Sabe o que adianta ter as 2 Ferrari na garagem? Nada, elas vão estragar. Porque tu não vai ter dinheiro para botar gasolina nela. Tu não vai ter um motorista que sabe dirigir ela. Este é um Internacional de Alessandro Barcelos, que tem a derrota no seu DNA. Com essa situação vexatória, Magrão foi demitido. E quem comentou sobre foi o repórter Lucas Dias, trazendo detalhes do desligamento. E o presidente Alessandro Barcelos abre a sua entrevista coletiva comunicando o desligamento do gerente executivo Magrão, explicando que existe uma necessidade de corrigir erros e fazer mudanças quando os resultados não vêm. E ele deixou claro que o Magrão ainda ficou, porque ele faria essa demissão antes, para fazer uma transição para a chegada do Roger. Ambientar o Roger aqui a sua comissão, dar uma tranquilidade a partir da chegada do Roger aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio e nos trabalhos no CT de Alvorada. E ele deixou claro que o Magrão só não foi demitido antes porque ele precisava fazer essa transição na chegada do Roger Machado, mas que aí os resultados seguiram não vindo e não teria mais como segurar o Magrão aqui no trabalho de gerente executivo do Inter. Mas também o presidente citou algo recente, que era um Magrão sem brilho e um Magrão impactado pelo extracampo. E aí envolvendo a matéria jornalística que foi trazida pelo Thiago Suman nas últimas semanas, que coloca um conflito de interesses com algumas provas, enfim, um conflito de interesses do Magrão na subida, por exemplo, do Luca Drummond,
na possibilidade do seu filho, que vazou o áudio na sexta, vir jogar no Inter, era algo que poderia acontecer no meio desse ano, e que essas coisas foram tirando esse brilho do Magrão, tirando a sua atenção do que era realmente importante, que é o trabalho de dia a dia do Inter, e que ele, presidente, estava sentindo isso e teve que fazer essa troca. Inclusive, o presidente citou esses episódios que vêm sendo veiculados aí nas últimas semanas, falou do episódio do Luca Drummond, negando o que tem sido veiculado, dizendo que essa subida do Luca Drummond veio pelos processos corretos das categorias de base e que principalmente o Kudê pediu para o Luca Drummond ser integrado ao elenco profissional, e o Roger tem dado prosseguimento ao Luca Drummond no elenco profissional. Ele garantiu que o Magrão não estava mais trabalhando como empresário ou mantendo a sua empresa, tanto que ele disse que tinha uma carta, basicamente, um atestado da CBF que deixava claro que a empresa do Magrão de agenciamento de atletas estava inativa. Sobre a questão do filho do Magrão, o presidente disse que só dependia de critério técnico, mas deixou claro que isso não passou por ele, presidente do Internacional. Ele nega veementemente que tenha aprovado, por exemplo, a contratação do filho do Magrão, que é lateral esquerdo lá nos Estados Unidos, no Seattle Sounders, e viria para a base do Internacional. E aí o presidente também falou sobre o futebol. Tem que planejar. Se não der certo, corrigir os rumos. Isso foi uma frase do presidente Alessandro Barcelos aqui na sala de coletivas do Beira-Rio, dizendo que está vendo uma evolução no trabalho do Roger e que tinha mais chance de sucesso mudando do Kudê para o Roger do que se fosse mantendo o Kudê no cargo de técnico do Internacional. A verdade é que Magrão não deu certo, o motivo não sabemos. O próprio se inviabilizou muito nos últimos dias com muitos temas polêmicos envolvendo seu nome. Mas para você, torcedor e torcedora colorada, vocês concordaram com a saída de Magrão? Deixe nos comentários.